Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou Marcelo Gonçalves, este é o nosso canal com a palavra Small. É um canal de devocional bíblica, onde nós iremos estudar a Bíblia toda, livro por livro, e um devocional simples, objetivo, para que a gente possa, de fato, aplicar em nossas vidas. Estamos finalizando 1 João, então hoje é o penúltimo estudo, semana que vem nós vamos ter o último estudo de 1 João, e aí já na próxima semana, para aqueles que estão aqui há mais tempo, eu tenho comentado que quando acabar 1 João, e darei sequência, né, a 2 João e 3 João. Bom, então como semana que vem já vai ser o último estudo de 1 João, eu vou estar fazendo uma enquete lá no meu Instagram. Então, ó, vai lá, me segue no Instagram, estarei fazendo uma pequena enquete para que depois que acabar 2 e 3 João, qual livro do Antigo Testamento nós iremos estudar. Então, eu já tenho algumas prévias de livros que eu já consigo dominar mais ou menos. Então, eu vou estar colocando na enquete uma sugestão dos livros, para que seja democrático a escolha. Então, como a gente faz devocional juntos, nada mais justo do que vocês escolherem comigo, beleza? Então, ó, se inscreve nesse canal aqui, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, deixe seu like, isso é muito importante para fortalecer para outras pessoas, mais pessoas recebem, quanto mais like, mais pessoas recebem esses vídeos. Comente, é importante saber o que vocês estão aprendendo até aqui, alguma dúvida que não foi tirada nesse estudo, e compartilhe também para seus amigos que vocês entendem que precisam conhecer a Cristo, ou aqueles que já conhecem a Cristo e que vocês entendem que precisam crescer juntos conosco, beleza? E vou mais uma vez pedir para que você me siga lá no Instagram, vou colocar novamente aqui, ó, meu Instagram, vou deixar também na descrição do vídeo, para vocês me seguirem lá e participarem da enquete que eu vou fazer já no próximo sábado. Então, próximo sábado vai ser o último estudo de 1 João, e no próprio sábado, no próximo sábado também, estarei lançando a enquete para vocês me ajudarem a escolher qual o próximo livro, após 2 e 3 João, beleza? Então, antes de mais nada, sem mais delongas, vamos para a vinheta. Então vamos lá, dando sequência ao nosso estudo na minha versão NVI, nós vamos ler hoje o capítulo 5, versículos 6 a 12 de 1 João, tá bom? Com base nesse estudo, nós vamos entender que o contexto desse estudo, nós vamos entender que o seguinte, baseado em tudo que a gente estudou do início até aqui, nós vamos entender que os falsos mestres, eles até creram que algo especial aconteceu no batismo de Cristo, porque nós vimos que o Espírito desceu em forma de pomba, eles viram que Cristo foi para o deserto, e eles perceberam os sinais dos céus diante daquilo tudo quando houve o batismo nas águas. O que eles não acreditaram, ou que eles não criam naquele momento, e por isso eles acabavam fugindo da palavra, fugindo de Cristo, é que na sua morte não aconteceu nada demais. Então eles não reconheceram a morte de Deus como algo em que Deus estava também presente. O que João insiste aqui? João insiste que Cristo veio tanto pela água quanto pelo sangue, ou seja, tanto pelo batismo quanto pela sua morte. Nós vamos entender que o verdadeiro Espírito, ele dá testemunho tanto da encarnação de Cristo, ou seja, ele veio, ele sendo Deus, encarnou-se como homem aqui na terra, mas também como a sua expiação, aquele que morreu nos livrando do pecado, né? Nos livrando da justiça do pecado, nos livrando da condenação do pecado, que basicamente no Antigo Testamento, quando havia um pecado, tinha um bode expiatório, que era aquele que era sacrificado para livrar do julgamento do pecado. E Cristo, então, ele é esse que foi morto, o cordeiro puro, cordeiro limpo, que foi morto para nos livrar também do pecado. Então é isso que João tem insistido desde o início, o que os falsos profetas, falsos mestres estão ensinando para a igreja. João está dizendo, olha só, a verdade é essa. E aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, que encarnou como homem, que morreu para nos livrar do pecado, aqueles que creem nisso, têm vida eterna. Então nós vamos ler o texto que está no versículos 6 a 12, então 1 João, versículo 6 a 12,
Eu vou ler aqui na minha versão NVI, que diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo este testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Oremos. Pai, Tu és maravilhoso, soberano, e damos graças a Ti por nos guiar até aqui. Somos gratos porque sabemos que até aqui o Senhor nos guardou e também estará nos conduzindo a uma vida mais próxima do Senhor daqui para frente. Peço a Ti que nos conduza nesse estudo também, que possamos aprender e praticar em nossas vidas para a Tua honra e glória. Oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Bom, dito toda a introdução antes da leitura do texto, nós vamos observar 3 divisões que eu costumo fazer para que a gente tenha um entendimento mais claro da nossa devocional. Então, nos versículos 6 a 8, nós vamos observar que existe o testemunho unânime. Mas antes da gente ler esses versículos, eu vou lá para o Antigo Testamento, o que a lei fala, o que a Bíblia fala, a palavra de Deus nos esclarece sobre dar testemunho. Então, lá em Deuteronômio 19:15, Deuteronômio 17... Deuteronômio 19, versículo 15. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, a palavra de Deus fala que para acusação é necessário 2 ou 3 testemunhas. E nós temos aqui também o próprio Cristo falando o que é válido como testemunha para falar acerca de si mesmo. Então, nós vemos que para acusar precisam de 2 ou 3 testemunhas, para falar de Cristo, quem ele realmente é, como que ele mesmo fala isso para nós. Está lá em João, capítulo 8, versículos 17 e 18. João 8, 17 e 18 diz assim: Na lei de vocês está escrito que o testemunho de homens é válido, que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então aqui Jesus está dizendo que para falar dele, ele mesmo é testemunha e o Pai que o enviou é testemunha. E aí o que nós vamos ver aqui também nesse versículo 6 a 8 de 1 João. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então nós temos aqui que, além do testemunho do Pai e do Filho, aqui também nós vemos que o Espírito Santo é testemunha, juntamente com água e sangue. O Espírito de Deus que desceu em forma de pomba, a água que refere-se ao seu batismo e o sangue que refere à sua morte. Então nós temos aqui, se há necessidade de 2 ou 3 testemunhas para a acusação, nós temos aqui também testemunhas para evidenciar que Jesus é Filho de Deus. E esses 3, como nós podemos ler aqui, o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 testemunhos: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Então, os 3 são unânimes. Não precisa de mais testemunho. Nós já temos a unanimidade. Se há necessidade de 2 ou 3 para acusar, nós temos até mais aqui que apresenta Cristo como Senhor. Mas além dos 3 que são unânimes, nós temos agora o maior testemunho. Quem será? Versículo 9.
Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Se há dúvidas sobre testemunhos, temos o testemunho superior, que é o próprio Deus Pai acerca do Filho. Não há como negar que Jesus é Filho de Deus. E nós vamos perceber no versículo 10 a 12 que existe a vida eterna pelo testemunho. Diz assim: quem crê no Filho de Deus tem em si esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, só se pode ter certeza da vida eterna quando se crê que Jesus é Filho de Deus, dando testemunho acerca de sua encarnação, morte e ressurreição. As aplicações ficam da seguinte forma: creia no Filho de Deus. Reconheça que ele é o Deus encarnado em forma de homem, que morreu e ressuscitou para que tivéssemos vida eterna. Creia no Filho de Deus. Segunda aplicação, testemunhe acerca do Filho de Deus. Pregue as boas novas acerca de quem morreu para lhe trazer salvação. Pregue, seja testemunha. Pregue, testemunha acerca do Filho de Deus. Ele é o único meio para a salvação. E se você é salvo, faça o que você foi chamado. Pregue, testemunhe, para que outros também o conheçam e sejam salvos. Terceira e última aplicação, seja testemunha viva. Se você foi chamado para pregar o Evangelho, para ser testemunha de Cristo, seja testemunha viva, não só falando, mas também agindo, não só anunciando, mas praticando. Além de ser pregado, precisa ser vivido. A grande ideia fica da seguinte forma: o verdadeiro testemunho que pode nos levar à vida eterna deve ser tanto anunciado como também vivido. Vou repetir. O verdadeiro testemunho que pode nos levar à vida eterna deve ser tanto anunciado como também vivido. Que os irmãos fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.